Mateus capítulo 7, versículo de número 15. Diz assim: acautelai-vos. Em outras traduções está igual a vocês aí também? Tá? Cuidado. Eu faço questão de abrir na mesma linguagem que vocês, para vocês entenderem o que eu estou entendendo. Amém? Acautelai-vos, ou cuidado, porém, dos falsos que vêm até vós vestidos como, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos porventura, colhe-se uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Jesus está perguntando, é possível isso? Uva de espinheiro? Não. 17. Assim toda árvore boa produz, e toda árvore má produz. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos até aí. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos. Obrigado pelo teu Espírito que se move em nosso meio. Nós te adoramos. Fala conosco aquilo que o Senhor veio aqui dizer. E exorta-nos, cura, transforma, divide a alma do Espírito, a ponto de nós discernirmos aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Todo valente está amarrado no abismo, e toda movimentação que não é do Espírito, eu amarro e lanço no abismo agora, na autoridade do nome de Jesus. Usa-me conforme o teu querer e a tua vontade, que a minha carne caia por terra e só o teu Espírito fale neste lugar, e a ti daremos honra, glória e louvor. Amém. 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 Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse tempo que nós estamos vivendo, que se aproxima do fim, e nunca estivemos tão próximo do fim como nesses dias, porque já estamos vivendo aquilo que está escrito e aquilo que foi profetizado, aquilo que está em 1 Timóteo capítulo 4, quando ele fala da manifestação dos últimos tempos. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, por obedecerem à doutrina de demônios. E o que é doutrina de demônios, pastor? É tudo aquilo que não está, é tudo aquilo que é manipulado, é tudo aquilo que se desvia da verdade. Certo? Então, quer uma doutrina de demônio? Quer saber uma? Por exemplo, Deus é amor. E porque Deus é amor, você pode pecar aí, vontade, e Deus perdoa. Maior, olha a manipulação. Olha onde está o demônio aí. O amor de Deus é maior do que o seu pecado. Olha como é bom de ouvir isso. Quem ouve isso fala, glória! Era tudo que eu precisava ouvir. O amor de Deus é maior do que o pecado. As pessoas manipulam. E detalhe, elas só manipulam porque tem pessoas que querem ouvir isso. Então se aproxima do tempo do fim. Isso já está, aquilo que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, já está acontecendo. Já está acontecendo agora, neste exato momento, nesse tempo que nós estamos vivendo. Não, o amor, esses dias mesmo, como é que é? O centro da Bíblia é Cristo, mas o centro de Deus é o homem. Eu falei, oi? Como é que é?
Nossa, me deu um nó. Eu falei, não, peraí. Que Bíblia é essa que ele está lendo? Ele deve estar lendo outra Bíblia. Acrescentares, capítulo 2, versículo 3. Né? Eu mesmo, capítulo 1, versículo 2. Já está acontecendo. Nós vivemos nos últimos tempos. Eu até falei, eu falava muito no início da igreja, a gente falava que nós somos a igreja dos últimos tempos. Temos 4 anos de igreja, agora completamos. Na verdade, a igreja já existe há mais de 2000 anos, mas o Ministério Desfrutar do Amor de Deus tem 4 anos. Então, é muito valorizado, às vezes, aquilo que é postado num vídeo. Só que as pessoas não sabem o que está por trás daquilo. Aquilo que está fantasiado de bom, né? E aquilo que está fantasiado de bom tem enganado muitas pessoas. Eu esqueci que eu não estou lá na outra igreja, eu não posso me movimentar muito. Aquilo que está fantasiado de verdade, mas como o próprio Jesus disse dos fariseus, vós sois sepulcros caiados, por fora estão todos bem floridos, pintados, adornados, mas por dentro está cheio de podridão e de morte, de sujeira. Então cuidado com aquilo que é fantasiado de maravilhoso, belo. Ai, vem aqui, Deus te abençoe. Mas e o fruto? Cadê o fruto? Satanás tem enganado muitas pessoas através dos falsos, daquilo que é falso. E aquilo que é falso só é falso, por quê? Porque imita o verdadeiro, certo? Então, um tênis, se você olhar, você olha assim e você fala, parece ser verdadeiro, né? Mas aí, você trupica uma vez só, ou anda uma vez só, o negócio te arrebenta. Fala, não, peraí, isso aqui é tabajara, isso aqui não presta. O falso, aquilo que é falso no reino de Deus e quer se manifestar, por isso que o texto diz lá em Apocalipse que o falso profeta se manifestará para enganar, fará sinais para enganará muitos. E nesse tempo, os falsos profetas, e aí eu vou abranger os falsos irmãos, os falsos pastores, se parece, estão vestidos, o próprio Jesus diz que eles estão vestidos como ovelha, ou seja, é para se camuflar no meio de todo mundo, mas no seu interior são lobos devoradores. Aí é que está a grande questão. Ele veste uma capa de ovelha, então ele se parece com todo mundo, entre aspas. Mas no seu interior ele é uma outra coisa. E como que eu vou então entender que ele é uma outra coisa? Certo? Porque muitas pessoas têm sido encantadas, eu falo com essas palavras, encantadas pelo poder e pela bênção, muitas vezes, por aquilo que é oferecido. Fascinadas. Tem gente que vive atrás de revelação. Vive atrás de, eu quero, lá tem um profeta que revela, então eu vou lá. Lá tem a bênção, tem os milagres, a cura, então eu vou lá. Então, Jesus curou muitas pessoas. Sim ou não? Muitas pessoas. Mas quantas dessas pessoas o seguiram? Aí eu te pergunto, Jesus te curou, não te curou? Jesus fez milagres na tua vida? Jesus te abençoou, não te abençoou? Abençoou ou não abençoou? Ele me abençoou, eu falo, com boca cheia. Jesus me abençoou. Jesus te abençoou ou não? Eu sei que eu estava pregando para outro lugar aqui.
O problema não é você ser abençoado. O problema é, você foi abençoado? Glória a Deus. Mas você está seguindo Jesus? Seguir Jesus não é, eu estou na igreja, estou seguindo Jesus. Negativo. Você está seguindo, você se parece com Cristo. Você está seguindo os passos dele. Você está negando a si mesmo, pegando a sua cruz e seguindo ele. Você está renunciando o pecado. Ou você está com o mesmo discurso da teologia liberal. Ah, Jesus me ama, mas ele me abençoa, ele me ama. Porque há pessoas também que acham que se eu estou prosperando, é um dos piores enganos. Se eu estou prosperando financeiramente, então está tudo certo, Deus está comigo. Eu peco, mas Deus está abençoando. Gente, eu já ouvi da boca de pessoas cada coisa. Assim, de dizer assim, não, mas tá de boa. Eu nunca prosperei tanto na minha vida como nesse tempo. Vai ver, Deus está aceitando aquilo que eu tô fazendo. Gente, Deus não muda. Deus não muda. Olha o tamanho da cauterização a ponto da pessoa achar que agora Deus vai mudar de opinião com relação ao pecado. Olha o nível. Deus vai mudar de opinião. Deus nunca... A opinião dele é a mesma. Tanto é que a Bíblia é a mesma. A ponto das pessoas acharem que agora, não, eu preciso andar desse jeito, não, Deus me ama e a gente vai caminhando. Não, Deus, a gente se pergunta, e aí, como é que tá? Não, tá na prova, o Senhor vai me curando. Deus está trabalhando no quê? Está trabalhando no quê? Se você não deixa ele trabalhar, a obra está parada. E não convém que a obra do Espírito Santo dentro de nós esteja parada. Porque se está parada, vai ser tudo a mesma coisa. Os mesmos pecados, mesma tribulação, mesmos problemas, mesma coisa. Então, o fato de muitas pessoas buscarem somente a bênção e não o abençoador, tem levado as pessoas a não terem uma identidade em Deus. Porque se você pergunta um texto, a pessoa, conta-me lá, foi abençoado e tal. Mas você pergunta, você leu a Bíblia hoje? Eu vou fazer uma pergunta. Não precisa nem me responder para você não passar carão aqui. Mas você leu a Bíblia hoje? Você orou hoje? Falou com o papai? Você buscou a Deus? Mas não é aquele buscar a Deus. Senhor, peraí. O Espírito Santo falando assim, ih, já foi. Não, é passar tempo. As pessoas, por conta de buscarem a bênção, têm sido enganadas pelo diabo por buscarem a bênção, pastor? Sim. Porque querem a bênção, mas não querem um abençoador. Querem viver coisas extraordinárias. Eu falei isso na segunda-feira lá. Que as pessoas querem os dons, mas não querem o batismo com fogo, que é a santificação. E uma das primeiras coisas que acontece assim que você aceita Jesus e você se batiza, umas coisas começam a ficar esquisitas para você. Porque aquilo que você estava acostumado a fazer sempre, de repente, começa a ficar estranho para você. De repente, a baladinha no final de semana, o golinho de uma aguinha, começa a ficar estranho para você. As mulheres, as roupas começam a ficar esquisitas. E ninguém chega lá, aponta o dedo em você. Simplesmente você vai lá vestir a roupa e você fala assim, tem alguma coisa errada. E se não tem, vá buscar a presença de Deus. Porque o que eu vejo, eu não falo nada. Entenda uma coisa, eu vejo muita coisa e eu fico só observando. E às vezes você fala assim, às vezes você vê umas mulheres e fala assim,
as roupas, sangue de Jesus tem poder e o texto bíblico atrás. Você fala, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo vai poder mesmo, porque tem muita gente querendo. Vai ficar de olho mais em você do que no texto que você postou. Os homens também, homem também faz isso. Então, as coisas elas não combinam. As pessoas têm sido ludibriadas, enganadas facilmente por causa da voz da serpente. Muitas vezes dentro da igreja também. Porque elas vão buscar e porque o diabo muitas vezes sabe exatamente o que as pessoas querem. Ele usa das suas artimanhas e muitas vezes dentro da igreja as pessoas estão ficando perdidas. Porque não conhecem, passam anos buscando a sua bênção, mas não sabe quem é o abençoador. Não tem uma identidade com ele, não conhece a palavra. Não tem envolvimento com a palavra, não tem envolvimento com o Espírito Santo. É necessário eu me entender. E por que as pessoas são enganadas? Porque elas não têm discernimento. Por que não tem discernimento? Porque não busca o Espírito Santo de Deus. Porque discernimento é um dos dons do Espírito. E talvez um dos dons menos pedidos pelas pessoas. As pessoas querem visão, profeta, fogo do céu, rodar e visão. Mas o discernimento é uma das coisas mais importantes para a igreja. Você quer ser usado nos dons conforme o propósito? Você precisa entender também. Para que você quer o dom? Para se achar o super-herói da Marvel? Não. Mas quer pedir um dom? Peça o discernimento. Eu acredito que isso Deus não nega para ninguém. Discernimento de espírito, você entender. Você não ser enganado. Eu vejo cada coisa. As pessoas veem gente. As pessoas vêm muitas vezes com umas ideias, falam, gente, o sangue de Jesus tem poder, a pessoa não lê a Bíblia. A pessoa não ouviu a ministração que foi ministrada. Às vezes tem pessoas que vêm se aconselhar e vêm muitas vezes falar coisa comigo. Eu falo, eu preguei isso no culto passado. E eu não estou falando eu estou falando de coisas básicas. Básico do básico. Então, quer ver? Olha só. Abra lá em 2 Coríntios 11, 2. 2 Coríntios 11, 2. Segundo Coríntios 11, 2. Você e eu não podemos ser enganados por qualquer vento. Não é só porque está na internet, que está pregando, que é bênção. Você precisa entender. Em Atos dos Apóstolos, o que aconteceu? O apóstolo Paulo foi pregar numa cidade em Bereia, e ali tinha os bereanos, e ele pregou para eles, e aí eles gostaram tal, mas ele ia continuar naquela cidade, e ele ia pregar, falar no outro dia. E aí eles foram conferir se aquilo que ele estava falando era verdade. Porque ele começou a citar as leis e tal, os profetas, né, falando daquilo que eles falavam do Cristo, e que, traduzindo para eles, a revelação do Cristo. E eles foram, não, amém. E foram, o texto diz que eles foram ter acesso, porque eles eram cultos, eles tinham acesso. E eles foram
lá conferir se aquilo que o apóstolo Paulo... Gente, é o apóstolo Paulo. Eles foram conferir se o apóstolo Paulo estava falando a verdade. E por que muitas vezes a gente abriga um monte de bagulho, um monte de lixo, muitas vezes? Ai, é uma bênção. Uma bênção? Que bênção? Cadê o discernimento pelo amor de Jesus? Muitos de nós somos levados por qualquer vento, por qualquer manifestação, por qualquer... Sabe? Por que eu oro toda vez antes de pregar? Que a única manifestação é a manifestação do Espírito, seja no nosso meio. Para que não haja nenhum tipo de manipulação. Para que se vier uma ação maligna, para que se entre uma pessoa nova, ainda eu não conheço, mas vem uma outra pessoa, muitas vezes influenciada por uma outra ação maligna, e muitas vezes ela nem sabe, coitada, mas ela está sendo influenciada, para que essa influência, por mais maligna que seja, ela caia por terra aqui, porque aqui quem manda é o Espírito Santo. Então nós precisamos entender, eu preciso ter discernimento, eu preciso não baixar a guarda. Muitas vezes a gente chega em determinados lugares e a gente baixa a guarda só porque a gente está no meio de família, só porque a gente está no meio de pessoas que a gente gosta e tal. Mas entenda, o mundo espiritual está ao teu redor, você é cidadão do céu, e desde o momento que você aceitou Jesus, e até você que caso não tenha aceitado Jesus, que talvez está nos assistindo, o mundo espiritual é real, e ele está ao nosso redor. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e dominadores nas regiões celestiais. Então você saiu daqui, foi para a tua empresa, lá tem gente que não serve a Deus. E se não serve a Deus, serve a outra coisa. E tem outras influências, outras ações malignas, e você vai ser dominado e vai ser influenciado por aquilo que está lá? Ou você que recebeu a palavra, que tem um Espírito Santo de Deus, vai ser conduzido por ele? Olha só. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Porque penso que nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E eu tomo isso um pouco para mim, porque apesar de eu ainda ter muitas áreas da minha vida que eu preciso ser consertadas, né? Mas eu tenho buscado pregar a palavra genuína, simples, genuína, verdadeira, nada mais e nada menos do que a verdade que está na palavra. Tenho pregado insistentemente, às vezes Deus me dá a mesma palavra, em um outro contexto, num outro contexto, mas para ministrar muitas vezes. E não tenho pregado nada mais, nada menos daquilo que o Senhor tem me dado. E nada mais, nada menos do que a palavra. Não tenho enfeitado o pavão, né, que fala. Não tenho que inventar. Já foi inventado, já foi criado. Então, o engano vem de forma que as pessoas, elas vêm e ficam vislumbradas. Falam, nossa, esse pregador, esse cara que está pregando, ou essa pessoa, ou nossa, essa banda, esse não sei o quê. Nossa, essa pessoa é tão legal. E aí você baixou a guarda e nem está percebendo que está sofrendo influência.
Quem aqui, olha só como isso é tão verdade. E eu quero que você seja sincero. Quem aqui, muitas vezes, você chegou perto de uma pessoa que estava doente, depois você voltou para casa, você estava bem, você voltou para casa e ficou doente também? Quem aqui, você chegou perto de uma pessoa que estava murmurando, reclamando, e aí você estava super de boa, alegre, na presença de Deus, você chegou perto dessa pessoa, e aí você voltou para casa desanimado, triste, reclamando? Você sabe o que é isso? Quem consegue me dizer o que é isso? É uma influência que você sofreu e que você aceitou. Eu estou falando isso de coisa boba. De uma coisa, sim, sabe? Mas existem coisas muito mais profundas que muitas vezes nós sofremos influência e nem percebemos. Uma pessoa que vem de forma muito sutil. A serpente foi de forma sutil demais da conta. Ela não se apresentou como uma cobra gigante, lá como no Aladim, lá que o Jafar fica aquela cobra feia. Não. É certo, é sério mesmo que você não pode comer de nenhuma dos frutos. Poxa, vai morrer de fome. Não, Deus não falou isso. Deus disse que só da árvore que está no meio do jardim. Que se a gente comer, a gente vai morrer. Não. Não é bem assim, não. Olha aí. Você está entendendo? A gente sofre influência e nem vê. E aí depois a gente quer colher o fruto. Que a gente quer colher o fruto que a gente está fantasiado. Você não está vendo que está fantasiado? Né? Está fantasiado. Não tem nada de bênção. O engano vem de forma sutil. Olha só. Diante de tudo isso, eu te pergunto: que fruto você tem produzido para o reino? Né? Muitos de nós, a gente quer ver ver o fruto dos outros. Né? Mas que fruto você tem produzido para o reino? Que fruto você tem produzido para o reino? A gente quer colher, mas o que você está fazendo? O que Deus te deu. Porque assim, não, o dia que Deus me abençoar, não. O que você está fazendo com o que você tem agora? A tua casa, ela prega o evangelho? Se as pessoas entrarem dentro da tua casa, no estado que está hoje, não falando da sua casa, você não. Sua casa de pedra, tua casa de pedra. Se elas entrarem hoje na tua casa, sua casa prega o evangelho? Sua casa prega o evangelho? Sua casa manifesta a presença de Deus? A sua casa, ela é usada em benefício do reino? Seu carro, aquilo que você tem, os dons, as habilidades que Deus te deu, os talentos que você tem, são usados em benefício do reino? Ou você quer para você? Está produzindo fruto? Os frutos necessários são só 2. Porque desses 2 se derivam todos os outros. Olha só. Primeiro, comunhão. Quem está vestido de lobo, pode reparar. Quem está vestido de lobo por dentro, porque por fora ninguém vê nada, né? Mas quem tem discernimento consegue discernir e entender quem é lobo por dentro. Ele tem um problema com a comunhão, sabia? Sabe por que ele tem problema com a comunhão? Ele tem problema com a mesa. Sabe por que ele tem problema com a mesa? Sabe por que o lobo tem problema com a mesa? Porque na mesa todas as coisas são reveladas. Aonde que Judas foi revelado? Judas foi revelado aonde? Judas foi revelado aonde?
na mesa. Judas foi revelado na mesa. Então, cuidado com quem tem problema na comunhão. Cuidado. Ah, não, eu assisto na minha casa. Ah, não. Não, eu não gosto muito assim das pessoas. Ixi, então você está com um problema muito grande. Ah, porque eu fui ferido. Meu, não importa. Deus não é poderoso. Ah, porque as pessoas me feriram, agora também eu não quero saber desse negócio de igreja, também eu não quero mais esse negócio de me envolver muito com as pessoas, eu não gosto muito dessas coisas. Glória a Deus, porque da mesma maneira que o diabo usou pessoas para te ferir, Deus é muito mais, infinitamente mais poderoso para usar pessoas para te curar. Então, cuidado quando você está muito... não quero muito esse negócio. Não. Quem isola pessoas é o diabo, tá? O que Deus disse para Elias? Que fazes aí? Ah, porque eu estou sozinho, porque eu sou o único. Contou a mesma ladainha 2 vezes. Aí Deus ouviu e falou assim: o que fazes aí? Porque eu estou sozinho. Você não está sozinho. Tem 7.000 joelhos. 7.000. 7.000 é gente pra caramba. É gente ou não é gente? Para quem falava que está sozinho, tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. É gente pra caramba. Então, o diabo quer muitas vezes isolar eu e você, sabe por quê? Porque ele sabe que na comunhão nós somos curados. É com o defeito do outro mesmo, é com o jeito do outro, mas nós somos curados aqui mesmo. É aqui que nós nos envolvemos, é aqui que muitos nunca receberam uma festa de aniversário, e aqui é onde, como aconteceu com o Gabrielzinho. A moça não tinha, e nós fizemos, e opa, vamos. E foi curada, e recebeu, e foi abençoada. É aqui onde muitos de nós somos tratados, no nosso orgulho, na nossa soberba, no orgulho velado. Não, eu não quero receber isso não, porque... Né? Recebe a bênção logo. Não, que aquele falso, né? Aquela falsa modéstia. Não, não quero... Recebe a bênção, a pessoa está te abençoando. A pessoa está te abençoando, está sendo um instrumento de Deus na tua vida para te abençoar. Por isso, em nome de Jesus, não fuja da mesa, pelo contrário. Tanto é que, uma vez por mês, nós nos assentamos em qual mesa? A mesa do Cordeiro. Na mesa do Cordeiro. Para participar do cálice e do pão. Então, quem foge da mesa, cuidado, está fugindo da mesa do Senhor. Está fugindo de ser tratado, está fugindo de ser disciplinado, está fugindo de ser transformado pelo Senhor, porque é dentro do corpo de Cristo que eu e você somos sarados e somos curados. E somos muitas vezes exortados porque estamos caminhando muitas vezes por caminhos errados. E o Senhor vem e disciplina, e conduz, e conserta, e traz de volta. E segunda e última coisa, compartilhar. O lobo, aquele que é travestido, é egoísta. Você não vê? O próprio Jesus diz isso aqui. São lobos devoradores. E em João 10, ele fala, João 10, ali no início ele fala que o lobo não se preocupa, e o mercenário também não se preocupa com a ovelha. Porque vê vindo o lobo, o que ele faz? Ele deixa as ovelhas ao léu. Ele não se preocupa consigo mesmo. O lobo é egoísta e tudo que ele busca não é pensado nas ovelhas, e sim nele mesmo. Certo? Então, cuidado com os pensamentos e propósitos egoístas. Porque não tem nada a ver com o reino. Sabe qual que é a linguagem do céu? Sabe qual que é a linguagem do céu? Façamos.
a nossa imagem. O Pai é nosso. O Pai nosso que estás no céu. O pão nosso. Da mesma maneira que o pecado também é nosso, porque se um do corpo padece, todos os outros padecem, todo outro corpo padece também. E aí é exatamente isso que muitas vezes acontece. Se um do corpo padece, nós vamos lá atrás para curar, e não tem que achar ruim não, quando a gente vai atrás. Porque já acontece isso, muitas vezes a pessoa está lá e o diabo está querendo tirar da presença e nós vamos atrás e a pessoa acha ruim. É o próprio Satanás querendo te induzir para que você não permaneça na presença. Nós vamos atrás sim, para que haja cura sim, para que você seja transformado sim, para que o Espírito Santo possa trabalhar no teu interior, para que você seja parte do corpo e deste corpo você não saia. Por isso, a linguagem do céu é de compartilhar, é de fazer de forma comunitária. Eu abençoo da mesma maneira que sou abençoado. Eu abençoo e compartilho, porque se Deus me deu muito, não é para que eu seja o bonitão, o todo-poderoso, não, para que eu possa compartilhar. Entenda todas as vezes que você receber muito. O muito é para compartilhar, para que você sempre tenha muito para compartilhar cada vez mais. Porque a linguagem do céu não é uma linguagem egoísta. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus. Certo? Em favor de muitos. Jesus chama, apesar de, quando Jesus chama, ele vai orar, ele estava passando por dos piores momentos da vida dele, e ele chama Pedro, Tiago e João. Não é sozinho. Está passando por lutas, por dificuldades, sozinho, porque você acha que você pode vencer, porque você acha que você consegue. Não. Amém, está na bênção, não tem problema não. Isso, fica aí assim. Cada vez mais o diabo vai te afundando, e aí você vai achando que você consegue de forma muitas vezes orgulhosa, porque não quer contar para ninguém, porque ninguém tem nada a ver com a minha vida, com os meus problemas. Vai agindo assim, porque o diabo vai te enredar de uma forma, e você, sem perceber, vai cair num laço, num engano. Porque é exatamente isso que ele quer, te isolar e fazer com você achar que você pode vencer e resolver os seus problemas sozinho. Tem coisa que você resolve e Deus te dá graça e glória a Deus. Né? Mas tem coisas que o Senhor vai te conduzir para que você vá buscar ajuda. Sabe o que muitas vezes está velado também dentro de nós? Egoísmo. Porque muitas vezes a gente, e o orgulho também velado. Não, eu resolvo sozinho. Não, porque não sei o quê. Enquanto isso, o Espírito Santo está querendo tratar pessoas e muitas vezes fazer você buscar ajuda para que isso seja resolvido. Porque por mais que a gente tente resolver, e tem muita gente que tenta resolver as coisas sozinho, resolver problemas até mesmo com pecado, e resolver problemas no seu particular, e acha que resolveu, mas na verdade só está maquiado. Só está maquiado, porque logo em seguida o problema vai aparecer de novo. De novo. O pecado vai aparecer de novo. Sabe por quê? Porque o que diz em Tiago? Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejam curados. Perdoar pecados, só Deus pode perdoar, isso é fato. Mas para que você seja curado, para que você seja curado, para que o Senhor possa te abençoar, para que você seja restaurado e nunca mais volte àquilo que você era antes, é muitas vezes pedindo ajuda.
Se você tem dificuldade para pedir ajuda, eu vou te dar o diagnóstico. Estou aqui no caráter de médico dos céus para você. Sabe qual é o seu diagnóstico quando você tem dificuldade de pedir ajuda? Você é orgulhoso. Já estou te dando o diagnóstico. E qual remédio que eu tomo, pastor? Eu tenho remédio para você. Sabe qual que é? Você não vai gostar muito. Humilhação. E humilhação não é só lá na presença de Deus, não. Humilhação é falar assim, chegar na pessoa e falar assim, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Me ajuda. Certo? Vamos nos colocar de pé. Tem dificuldade de pedir ajuda? Não quer porque não quer. Você é orgulhoso. Eu já tive que pedir ajuda muitas e muitas vezes. Para muitas pessoas. Eu já falei assim, eu preciso que vocês olhem por mim. Sim. A pior coisa que existe é as pessoas quererem mostrar uma coisa que elas não são. Querer passar uma fantasia de forte. Querer passar uma fantasia de eu consigo, eu sou... Não tem problema nenhum. Tá tudo bem. Quando na verdade não está. Se você não pede ajuda, o diabo vai te destruir. Você está profetizando na minha vida? Negativo. Eu estou falando se você não buscar ajuda. Eu estou te dizendo porque muitas vezes eu deixei de buscar ajuda. E muitas vezes o problema só se alastrou. O problema, o pecado. Problema é problema, pecado é pecado. Quando era problema de pecado, eu fui atrás de muitas pessoas, sim. E muitos deles não tinha nem para quem a recorrer. Isso é desculpa, pastor? Não é desculpa, não. Eu deveria ter ido atrás, mesmo assim, de alguém. Mas graças a Deus o Senhor me deu forças e me deu estratégias para eu vencer muitas coisas. Agora, você calar a tua boca e não falar nada, esperando que do céu vai vir um anjo para te falar, meu servo, esquece. Querendo que Deus faça uma coisa que é para você fazer, esquece. Deus faz coisas, guarde isso, guarde bem isso. Deus faz aquilo que é o impossível. Aquilo que é possível. O que é possível, dá para eu fazer? Dá ou não? Dá. Então, se é possível para eu fazer, quem é que deve fazer? É eu. Por exemplo, trabalhar. Eu consigo? Posso? Posso. Mas e muitas vezes quando tem alguma coisa enroscada e o negócio, não vou falar de mim, o negócio não sai porque não sei o quê, e o cliente não responde, isso, aquilo, o negócio está enroscado, a gente percebe que é uma ação espiritual. Quem é que pode interferir nisso? O Senhor. Então, em nome de Jesus, entenda esta linguagem da comunhão. Sente, a mesa é o lugar da cura. É o lugar de você se sentar e compartilhar o pão. É o lugar de você se relacionar com as pessoas. Não fuja disso. Não fuja porque Deus quer te curar assim muitas vezes. Não fuja disso, porque muitas vezes você vai aprender o que é santidade, você vai aprender a se santificar ainda mais, se relacionando muitas vezes com uma pessoa que tem um nível de santificação muito maior do que o teu, e você vai olhar e falar assim, meu Deus, eu preciso buscar a Deus mais. Você vai se relacionar com pessoas que têm um nível de oração e que gasta tempo na presença do Senhor, e você vai olhar e falar assim, meu Deus, eu preciso orar.
Você vai se relacionar com pessoas e que muitas vezes você estará com ela e vai se deparar com situações muito difíceis e que na tua cabeça você já ia responder, mas ela guardou a serenidade, a paciência no espírito e guardou ali. E você fala assim: meu Deus, eu preciso ser parecido assim também com Jesus. Então, você precisa aprender essa linguagem da comunhão. Você não pode fugir disso. E muitas vezes, se você está muitas vezes querendo se livrar, fugir muitas vezes disso, eu quero te dizer com todas as palavras, o diabo está te conduzindo para fazer isso. Para você fugir da comunhão, para você fugir do relacionamento. E muitas vezes até na questão do egoísmo. Você precisa aprender que você precisa compartilhar. Você foi chamado da mesma maneira que outras pessoas serão utilizadas e usadas para compartilhar. Na semana passada eu falei sobre servir. Lembra que eu preparei a mesa? Preparei a mesa antes de todo mundo chegar, porque o Senhor falou: eu quero que todo mundo chegue e que já veja, e que eles cheguem e que tenha uma mesa preparada para eles. É para te mostrar que muitas vezes você vai chegar em outros lugares e você não vai precisar fazer nada, porque o Senhor vai à tua frente para te conduzir e para preparar um ambiente e para te abençoar em coisas que muitas vezes você nem tocou na mão. Mas vai ter dias que o Senhor vai te conduzir para você ser um instrumento, para ir lá na frente e preparar um ambiente de oração, ir lá na tua casa e ser um instrumento, vir à igreja e ser um instrumento na vida dos irmãos. Da mesma maneira, isso é um ciclo. Porque eu sou uma bênção e depois o outro irmão me abençoa. E aí, glória a Deus, ninguém é superior a ninguém. Então aprenda isso. Aprenda a linguagem do reino. É façamos, não é eu faço, eu consigo, eu. Não, é nós. É nós. E cuidado. Cuidado com as influências, cuidado dos lugares onde você vai. Cuidado com as influências malignas. Você não está no mundo de Alice nem na Disneylândia, você está ainda na terra. E enquanto Jesus não volta, nós estamos em guerra. Guarde isso. Só que nós não estamos em guerra sozinhos, nós estamos juntos. É aí que está o segredo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Feche os teus olhos e levante suas mãos aí. Em nome de Jesus, peça para o Senhor te dar discernimento nessa noite. Peça para o Senhor te dar discernimento naquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Nem tudo pode ser dito em todo lugar para qualquer pessoa. Cuidado com aquilo que você ouve. Não baixa a tua guarda só porque você está num lugar legal, com pessoas legais, aparentemente. Não baixa a guarda. Cuidado. Cuidado. Acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos aonde você vai, daquilo que é falso, daquilo que parece verdadeiro. Cuidado com a voz da serpente. A voz da serpente não vem como filme de terror, não. Ela vem muito doce muitas vezes, muito legal. E muitas vezes a voz da serpente vai falar coisas que você quer ouvir. É aí que está o grande cuidado. Porque se a voz da serpente vai falar muitas vezes uma coisa que você quer ouvir, é sinal que você precisa rever os teus conceitos. Porque se a serpente está falando uma coisa que você quer ouvir, tem coisa errada, tem coisa muito errada no teu interior. Porque o que eu deveria de gostar de ouvir é aquilo que vem da voz do Senhor.
é aquilo que vem do Senhor. E não que a voz da serpente vem dizer. Fecha os teus olhos. E comece a pedir para Deus te dar discernimento. Discernimento no teu trabalho, discernimento na igreja, discernimento no meio da tua família, discernimento quando você vai no meio de pessoas que você gosta. É aí que você tem que ter mais discernimento. Discernimento quando uma coisa acontece 2 vezes no mesmo dia, você já tem que ficar ligeiro. Discernimento para você entender que você levantou, você já está em guerra. Levantou, acordou no dia, opa, já pega a tua espada na mão. Já pega a tua espada na mão. Acordou, não, pastor, eu acordo meio assim, meio zonzo. Glória a Deus. Vai, escova os teus dentes, mas não deixe de orar. Não deixe de ler a palavra. Não deixe de saber o que Deus tem para você. O Salmo 149 diz: entoarei na minha boca os altos louvores, mas na minha mão estará a espada de 2 gumes. A palavra de 2 gumes é a palavra de Deus. Que na tua boca haja adoração para o Senhor, mas que na tua mão não falte a palavra. Mas que na tua mão esteja a espada de 2 gumes. E você tenha intimidade com ela. Para que não chegue qualquer mané por aí, te diz meia dúzia de palavras e você caia. Porque você não tem conhecimento e não tem relacionamento com essa palavra. Chega de nós sermos uma igreja em tempos tão difíceis como esse, sermos uma igreja rasa, uma igreja superficial. Qualquer coisa nos abala, qualquer coisa nos entristece. Qualquer vento de doutrina nos engana. Tens misericórdia de nós, Senhor. O Senhor tem águas mais profundas e tem o mais profundo para nós desfrutarmos. Por isso, nessa noite, Espírito Santo de Deus, traz libertação hoje. Em nome de Jesus, de toda mente cauterizada com o pecado. De toda mente, Senhor, fácil, mas tão fácil de enganar, que a voz da serpente semeia a primeira coisa e já enganado. Nos livra, Senhor, de estarmos tão carentes que vamos buscar a bênção e esquecemos do abençoador. Nos livra, Senhor, de sermos manipuláveis. Nos livra de qualquer vento, qualquer manifestação, qualquer influência demoníaca nos levar. Que nós sejamos apenas conduzidos pela voz do Espírito, e pela presença, e pela manifestação, e pelo mover do teu Espírito. Em nome de Jesus, faz calar toda a ação maligna, e nos leva para o mais profundo, dá experiências para muitos que estão aqui. Acorda nas madrugadas, dá revelação. Em nome de Jesus, e que nós não fujamos da mesa, porque na mesa tem revelação, na mesa tem relacionamento, e na mesa tem comunhão, na mesa tem transformação, na mesa nós somos tratados, na mesa o Senhor nos santifica ainda mais, na mesa o Senhor nos mostra o verdadeiro sentido do reino, que é compartilhar. Nos ensina nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Você que nos assiste, o sangue de Jesus tem poder na tua vida. Porque se o que é pregado aqui, você sai e já é enganado, e sem perceber, já é influenciado por toda a roda, e aí tá lá, todo encantado, todo fascinado, não sabe nem o que está acontecendo. O sangue de Jesus tem poder na tua vida. Vá se humilhar na presença do Espírito Santo. E vai servir. Uma das formas que o Senhor vai te humilhar e vai te colocar o teu coração no lugar onde deve estar é
fazendo você servir, fazendo você usar o que você tem, a habilidade, aquilo que Deus te deu para você servir. Vai usar você, vai servir, vai ser uma bênção. O Senhor diz para Abraão: se tu uma bênção, seja uma bênção. Não fique buscando bênção, não, seja você uma bênção. Em nome de Jesus, vai semear o fruto. Que fruto você tem produzido? Você quer só colher, mas não está semeando nada? Que o Senhor te abençoe e te leve debaixo desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.